Bom, gente, vamos começar mais uma Masterclass. Hoje a nossa aula vai ser uma abordagem de PDRN e exossomo, mais específico da linha ExoSkin, no melasma. Então, a gente vai falar de outras coisas também. A gente já trouxe uma abordagem voltada para várias disfunções e hoje a gente vai focar um pouquinho mais no melasma, que é desafiador. A gente traz nessa aula um caso clínico especial que a gente vem acompanhando há alguns meses e a gente, depois de muita ansiedade, vem revelar para vocês o que que a gente fez e por que que a gente fez essas escolhas com o uso do Exo e do PDRN ao longo desse tratamento dessa paciente. O que pode revelar para vocês muita coisa e dar suporte de muita ajuda. Eu tenho certeza que o que a gente vai falar, principalmente agora nesse início, que é essa abordagem diferenciada, como eu falei, de forma inédita, a gente vai trazer. Eu como a Jéssica tem estudado muito esses casos de senência, né? Toda essa parte celular envolvendo bioquimicamente, principalmente o uso do exossomo e PDRN, mas a saúde da célula como um todo. E aí a gente traz essa abordagem também para o melasma, mas também ela é uma abordagem muito boa para o rejuvenescimento, uma abordagem muito boa para a cicatriz, mas hoje a gente vai focar aqui principalmente no melasma, que é de grande dúvida. A gente sabe que o melasma ele é uma disfunção, ainda é uma disfunção estética, né? Na verdade, ele não é uma doença porque não tem CID, né? Não tem registro, mas é uma disfunção estética. Mas a gente tem múltiplas situações que podem ocasionar o melasma, um gatilho que começa e a gente não sabe onde termina. Muitas das vezes as pessoas querem a fórmula milagrosa. Eu já digo para vocês que não existe essa fórmula milagrosa, mas tem sim, tem como conduzir um tratamento de melasma, deixando essa pele mais clara, deixando essa pele mais uniforme, iluminada e ao mesmo tempo saudável. E essa abordagem que a gente vai fazer para vocês aqui hoje, vocês vão entender que tem tudo a ver com o processo da regeneração, com a utilização do exossomo e do PDRN. Então, vamos descobrir hoje como a gente vai se tornar um expert nesse gerenciamento do melasma. A gente tem várias abordagens no gerenciamento do melasma, eu vou explicar algumas. A gente já tratou de diversas formas. A gente se tem abordagem para melasma e para linfoma, né? A gente tem muitas formulações para esse tipo de abordagem. Aqui a gente traz uma abordagem combinada com o uso do exossomo e do PDRN, vamos explicar isso, mas a gente não abandona o peeling, a gente não abandona lá o nosso glucopilgo, glucolactona, o ácido mandélico, o pilibinil, a gente não deixa de utilizar a mescla de clareamento, a gente não deixa de utilizar outras opções. Mas a gente também pode integrar essas outras opções que a gente tem com o uso do Exo e o uso do PDRN. Mas como é que eu escolho, Felipe? Como é que eu vou escolher para esse cliente combinar ou não? Eu já vou te dizer, gente, que não tem uma receita de bolo pronta, tá? Então, são testes. E esse próprio teste, esse próprio estudo científico e clínico que a gente fez para apresentar para vocês hoje, é um estudo que a gente foi fazendo tentativa e mudando, tentativa e mudando. E é isso que a gente vem ao longo das nossas masterclass mostrando para vocês. Que vocês têm diversas formulações nossas, ou quem não tem, quem está aqui pela primeira vez, pode combinar as formulações que vocês têm, né? Fazer o próprio combinado. Não necessariamente você precisa utilizar a linha do Exo sozinha, né? Você pode utilizar também de outras formas. A Jéssica já está ali levantando a mão, ela quer dar um alô. Já liguei seu som, Jéssica. E aí, pessoal, boa noite. Boa Boa noite. Estou aqui já prestando noite! Chegou atenção a em nossa tudo. loira aí. Estou assistindo sua Estou aqui fala. de olho. Já estou aqui prestando atenção em tudo. Hoje a aula promete, hein? Só resultado top. Ai, eu não posso falar. Tá muito bom, muito Muito legal. bom. Vamos com tudo. Conceitos novos, coisas novas. Vamos lá, vamos com tudo. Isso aí, Jéssica. Então, estou falando aqui das novas abordagens e a gente tem um desafio, porque nessa aula a gente traz uma nova abordagem. Eu já sinto falta Isso da aí. Jéssica, a nossa nova abordagem, né? Porque se tem pessoa que sabe explicar nova abordagem, é ela. Ela dá esse exemplo, eu venho embolando a cabeça de vocês, faço um monte de coisa acelerada e a Jéssica vem aliviando, né? Ela vem trazendo o exemplo de outra forma para que vocês possam entender. E isso é muito Tem um legal, né? Porque a jeitinho, mas gente você tá pegando o jeito.
Você tá pegando Eu estou jeito. aprendendo com você, Jéssica, porque eu já fui, eu estou indo lá naquele, pegando os exemplozinhos, às vezes eu uso até os seus nas aulas, tá? É Isso é isso aí. importante. E aí a gente, tem gente que me entende melhor, tem gente que entende a Jéssica melhor. Eu acho que a maioria aqui entende os dois, né? Então a gente é bom explicar de formas diferentes. São muitos Isso conceitos, aí. né, gente? A gente não gosta de trazer somente o passo a passo, somente o produto. A gente quer trazer um conceito novo e a gente quer explicar o porquê desse conceito. Na verdade, esse conceito não é nem tão novo que a gente vai trazer hoje. É um conceito que a gente já trabalha, mas a gente já não falou dele diretamente, tá? Então a gente traz ele hoje numa abordagem e saiba que isso é motivo de reunião, é motivo de estudo. Então eu e Jéssica sentamos esses dias para falar a respeito de como conduziria essa aula, que tipo de abordagem a gente ia dar, né? E fica Sim, ligado para anotar, porque é uma abordagem que você também vai utilizar como uma ferramenta de venda no seu espaço, tá? Isso é muito importante. Então, a gente vai falar de longevidade, como a gente sempre fala do exossomo, mas com uma pegada um pouquinho diferente, tá bom? Então, vamos isso aí. focar no melasma, mas antes de saber essa foto aí, a gente precisa entender o que que é o melasma, né? Então, vamos só fazer um resumo que a gente já falou a respeito disso. Mas o melasma, gente, ele é uma disfunção estética que é caracterizada pelo aparecimento de manchas, né? Então, a gente tem manchas mais comumente aparecidas aí na face, mas ele pode aparecer em outras regiões do corpo, né? Regiões extrafacial são mais raras, mas pode acometer braço, pode acometer pescoço e até mesmo o colo. Então é bom você visualizar todas essas regiões. Mais frequente em mulheres, é o que a gente vê, mas eu também já vi vários casos em homem, e é multifatorial. Gente, não dá para descobrir. Tem gente que foi passando lá o exame de sangue, né? Ah, o hormônio está desequilibrado, está com deficiência de nutriente. E isso é um fator que pode auxiliar no processo de redução do resultado desse melasma. Sem dúvida, você tem que cercar de todo lado ali uma B12 alterada, uma vitamina D, a falta de utilização de antioxidante oral, tá? Então, já digo para vocês que usar antioxidante oral é básico, né? E aí a gente ensina aí a utilizar a cúrcuma, a gente ensina a utilizar uma vitamina C. Não gosto de utilizar só a vitamina C sozinha, porque ela é eliminada muito rápido, mas gosto da coenzima Q10, né? A gente tem usado muito na linha junto com o Exo, o próprio fitocannabinoide de uso oral, que tem um efeito antioxidante muito potente, junto com a coenzima Q10, altamente biodisponível. A gente traz isso. Então, usar antioxidante é a base. O estresse oxidativo, ele vai aumentar o processo de aparecimento da mancha e vai ter mais resistência ao reduzir. Junto com isso, vem as vitaminas, vitamina D, vitaminas do complexo B, o próprio zinco, que eu falo bastante dele, lá do beijo da boca, mas não entra também o magnésio, né? Para dar força para essa célula. Ou seja, o nosso organismo ele precisa estar pleno, equilibrado. Mas quem está pleno, equilibrado? Ninguém, né, gente? Não dá para a gente cercar tudo. A gente que é da estética tem que focar, é claro, no integrativo, pensar no todo, mas a gente não vai conseguir atender o cliente como um todo. Às vezes a gente vai ter que indicar outro profissional. Então, um distúrbio da tireoide, um paciente com hipotiroidismo, a gente vai conseguir clarear? Vai conseguir clarear. Eu não vou conseguir resolver o hipotiroidismo dele. Ele precisa se tratar e ir para o endocrinologista, mas a gente vai conseguir controlar melhor se essa tireoide dele estiver funcionando melhor. Mas com a ferramenta do X, com a ferramenta do peeling, eu consigo clarear, principalmente se ele utilizar o home care, que é obrigatório, né? Tem um segredo dentro aí da terapia de melasma, é a utilização de home care, né? Eu não sei se acontece com vocês, se acontecer, vocês coloquem aqui, mas os nossos pacientes, né, e quem tem melasma, vou colocar mesmo, fica de saco cheio, né, gente? Não é de saco cheio, porque a pessoa às vezes enche o saco mesmo, porque ela tem que ficar usando home care direto. Se ela para de usar home care, a mancha volta, né? E descuida. E eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu vou confessar que às vezes eu deixo esse paciente relaxar um pouco, sabe? Não como vocês, né? Porque tem profissional que deixa relaxar muito. Eu não deixo relaxar muito. Mas assim, às vezes a pessoa vai para uma praia, ou às vezes ela quer curtir, às vezes ela quer curtir com a família, férias de final de ano, né? Eu falo para ela, olha, você vai, continua utilizando o home care, né, específico para essa fase, mas não se preocupa não. Quando você voltar, a gente trata de novo, a gente vai clarear. Não adianta, porque não tem cura. Então não adianta ficar
aborrecendo muito o cliente. Deixa essa situação um pouco mais leve, sabe, para o próprio cliente. Porque realmente é muito enjoado, porque você tem que ficar utilizando o tempo inteiro. A gente tem pacientes que já estão numa disciplina, clientes que utilizam sempre, até mesmo nas férias. Elas já estão acostumadas, ela gosta de fazer aquela rotina. Mas para o paciente, principalmente que está começando, o que que a gente tem que tentar entender? O que faz muito o cliente ter essa aderência ao tratamento é o resultado. Então, se você gera um resultado no consultório e você tem um bom home care para gerar um resultado prolongado, ele fica com a pele mais uniforme, mais clara, isso faz com que ele utilize mais o home care, mais vezes, tá? E ele acaba tendo essa disciplina de cuidado. Mas quando a pessoa vem, Felipe, mas eu vou para a praia. Gente, praia é maravilhoso, né? Para quem gosta, né? Montanha é maravilhoso para quem gosta. Às vezes a pessoa quer sair, vai para as férias, não liga tanto para usar o protetor solar. Vamos curtir a vida também, né? Mas sabe que depois vai ter que tratar. Ela tem que estar consciente disso, né? E nada de enfocar. Tem profissional que já coloca pavor. Mas você vai para a praia? Você vai para a piscina? Não tem problema, gente. Se aquilo ali vai fazer Como se bem isso não para fosse ela. normal, né? Hã? Como se isso não fosse normal. Então, assim, se aquilo ali vai fazer bem para ela, às vezes você mexe no emocional, a pessoa fica travada. E aí, quando eu falo de melasma, eu falo de depressão, pessoas que têm uma série de dificuldades para trazer essa situação. Então, a gente tem que ser um pouco mais leve nessa pegada da situação como um todo, quando se trata de melasma e tratamentos de estéticos como um todo, tá? Então, cansa mesmo, é cansativo, mas nosso papel como profissional é trazer soluções mais rápidas, cada vez mais tecnologia para a gente deixar isso mais fácil e essa rotina mais tranquila. Porque, afinal, gente, não é só tratar o rosto, né? Tem que tratar tudo, tem que tratar o corpo, tem que ficar bem, tem que beijar na boca, tem que cuidar de filho, tem que viajar, tem que ganhar dinheiro, tem que pagar boleto, né? Então, a gente tem que deixar tudo mais leve, né? E aí, repetindo novamente o que a Jéssica reclama, que eu falo, para ficar tudo mais leve, vamos melhorar a libido, vamos colocar zinco, né? Vamos beijar na boca, porque eu já falei que esse beijo na boca melhora, clareia a pele, tá? Beijar na boca clareia a pele. E quem disser que eu estou errado, tá errado, né? Tá errado. Então vamos lá para a aula, vamos deixar tudo mais leve. Vai beijar na boca, vai para praia. Quer tomar uma caipirinha? Gosta? Toma também. Sabe? Gosta de um vinho? Toma um vinho, uma taça de vinho. Sabe? Mas suplementa, usa antioxidante. Tudo vai melhorando, é um equilíbrio, né? A vida é um equilíbrio. Para quem a gente vai levar tudo ao extremo, depois fica tudo aí, né? Passa uma maquiagem, vai ser feliz, meu filho, vai ser feliz. Depois você volta da sua praia, volta da sua curtição, usa o seu home care, volta para tratar comigo, sabe? Vai trabalhar, faz o Pix novamente, eu trato tudo de novo para você. E tá tudo certo. Continua o seu tratamento ao longo do dia. E quando tiver que dar o intervalo de novo, dá. Deixem a vida dos clientes mais leves também, né? Nem tudo a gente deve levar tão a sério. Um sol faz bem para a saúde, né, gente? E olha o mecanismo desse processo de melanogênese. Felipe, que loucura esse gráfico aí. Preciso decorar tudo isso? Claro que não, tá? Eu só estou mostrando isso aqui para exemplificar para vocês que o melasma ele tem uma abordagem com muitos fatores, né? Então, muita gente foca lá na radiação solar, que tem os seus fatores, envolvendo ali o processo de ativação do melanócito, a produção da melanina. Então, você vai para a praia e aquela radiação vai aumentada, vai trazer a radiação aumentada vai trazer um aumento do aparecimento do melasma. Só que o calor também traz, dependente de você ir para a praia ou não. Se você é cozinheiro, está direto no forno, né? Ou mora numa região quente, ou entra no carro quente, isso tudo pode ativar a cascata de melanogênese, tá bom? Então a gente tem ativos, inclusive, que diminuem a temperatura da pele. E a gente está usando muito esse ativo que é o Fisavi, o concentrado Hidra Pro, né? Já anotem aí dentro do concentrado, por quê? Porque o Brasil é um país de clima tropical. Então, diminuir esse aquecimento da pele, diminuir o envelhecimento junto com a proteção da luz azul, infravermelho e diminuir o envelhecimento térmico é uma grande vantagem, que eu deixo essa pele menos aquecida e assim eu preservo mais meu colágeno e tenho menos mancha, tá? Então, é uma abordagem também diferente que a gente já falou em aula com o uso do concentrado Hidrapro, que traz também uma função barreira. Então, é proteger essa camada superficial.
Mas olha o que acontece, embaixo desse raiozinho aí vermelho está escrito uma palavra-chave, que é inflamação. Então, todos nós, a maioria, independente de ter melasma, não estamos inflamados, seja pela inflamação, seja lá no intestino, uma inflamação aguda no corpo todo, por diversos fatores. E no melasma é ainda maior, né? Então, o paciente com melasma é inflamado a nível local e a nível corpo como um todo. Modular essa inflamação é muito importante. Opa, Felipe já está dando uma deixa aqui, porque quando a gente fala de prática regenerativa, quando a gente fala de estética regenerativa de PDRN e exossomo, a gente está falando de modulação do processo inflamatório. Opa, já tem um mecanismo, porque se o exossomo e PDRN, eles não são ácidos clareadores, porque até então na faculdade e até em cursos atuais de estética, a gente tem uma abordagem voltada que só clareia com ácido, só clareia com ácido, só clareia com ácido, a gente já muda a chave para muita gente que talvez esteja na sala achando que eu só vou clarear com ácido. Eu vou utilizar o ácido, sim, no momento correto, na pele correta, quando essa pele tiver com a função barreira íntegra e bem menos inflamada. Agora, quando eu uso o Exo e quando eu uso o PDRN, eu modulo o processo inflamatório que eu já sei que está ali. É mecanismo de ação, tá? Isso é estética generativa. Então, dá para saber e entender aqui o porquê que o exossomo e o PDRN trazem para a gente um resultado com relação à redução da produção de melanina. E aí tem a PONC, tem o MSH, o MSR, o EP3, o SCF. Felipe, que loucura! São todas siglas envolvidas no mecanismo bioquímico para a produção de melanina através do melanossoma, da nossa célula, lá no MTF, que vai produzir melanina para levar para a superfície da pele. Cada ativo cosmético, às vezes mais de um, trabalha em dessas substâncias diferentes para poder diminuir a produção de melanina, tá? É por isso que o sistema se torna um pouco complexo. Não dá para resolver somente com um ativo. É por isso que a gente muitas das vezes tem que lançar mão não de uma receita de bolo, e sim de testes, de passo a passo, que nem eu, como professor, e experiência com vocês, né? Porque eu aprendo muito com vocês, com os resultados com o que vocês fazem no dia a dia, a gente tem uma receita completa. Então, hoje a gente vai passar para vocês um passo a passo de como a gente conduzir um cliente, mas você pode conduzir o seu cliente de uma maneira diferente, dependendo do perfil dele, com os mesmos produtos, tá? Alternando, de repente, uma sessão e outra, dando uma parada, avaliando aquela pele, repondo barreira, depois volta novamente, avaliando a pele a cada sessão, tá bom? E é isso que a gente vai abordar aqui no tema de hoje. Olha isso aqui, gente. Radiação V, infravermelho, olha quantos fatores levam ao aparecimento de melasma. Vai chegar no seu consultório e você vai ficar perguntando para o cliente, fazer a anamnese, perguntar quais desses fatores aí, como um todo, podem estar interferindo, tá? Alguns mais, outros menos. Mas você não vai conseguir resolver todos eles. Vamos tentar minimizar, vamos tentar melhorar o que a gente pode, né? Então vamos falar aqui de alguns. Função barreira. Tem que melhorar, né, gente? Proteção da luz azul. Função barreira, melhora como? Uso de niacinamida lá no concentrado Hidrapro, junto com Fisavir. Uso da mescla Benil Hialuronic Pro. Uso da niacinamida pura. Eu tenho que melhorar a função barreira. Se a função barreira está ruim, meu melanócito produz mais melanina. Coisas que o profissional da estética pode resolver, pode ajudar, tá? Glicação. Quando a gente entra em glicação, vamos falar aí daquele docinho, né? Consumo de açúcar. Então, a pessoa pode ser orientada com relação a reduzir o consumo de doce, de carboidrato refinado? Não, vamos mudar, mas ela pode ir para o nutricionista, reduzir o consumo de doce, vai diminuir e auxiliar muito a gente nesse clareamento. A gente tem também ali a disbiose, a inflamação intestinal. Então, a Prime tem suplemento para modular o intestino com lactobacilo e redutores da inflamação do intestino. A maioria dos nossos pacientes estão inflamados, vai repercutir no cérebro e a gente também tem um eixo intestino-pele. Xenobióticos, né, contaminantes que a gente utiliza no nosso dia a dia no alimento. Muitas das vezes não dá para a gente isentar. A radiação, usar protetor solar, protetor com cor de base de maneira adequada, protetor com ácido hialurônico, protetor com proteção de luz azul.
protetor que reduz o envelhecimento térmico, o próprio infravermelho que está aqui, que tem o Fisavir lá no concentrado Hidra-Pro para poder reduzir o infravermelho. Olha quantas ferramentas a gente pode utilizar. Então, entrando aqui, ó, com concentrado Hidra-Pro, reduzindo a glicação, melhorando o intestino, eu já consegui bastante coisa, tá? Quando entra na parte de modulação hormonal, e aí estrogênio, progesterona, essa alteração ela tem uma pontuação significativa no aparecimento do melasma, mas Uhum. você pode indicar para o endocrinologista, porque aqui não é muito a sua área, tá, de atuação. Então isso precisa ser modulado, precisa ser controlado. Agora, outra coisa que está aqui do lado direito que é importante vocês saberem é o cortisol, né, gente? Porque quem não é estressado hoje em dia? Então, o cortisol alterado, o paciente, quanto mais estressado, mais resistente fica essa mancha. Felipe, o que que eu posso fazer com um profissional da área da estética? Acalmar ele, acalmar, relaxar, massagem, né? E se você não faz, coloca um óleo essencial de lavanda, utiliza um óleo essencial de lavanda. Esse cliente muitas das vezes chega para você agitado. Isso interfere muito no tratamento. São detalhes e dicas que eu estou dando aqui para você. A gente tem algumas substâncias fitoterápicas que auxiliam muito com relação ao processo de modulação do cortisol. Chama rhodiola rósea, ginseng indiano. Eu uso muito quando eu vejo que o paciente ele está com a disfunção estética, mas não dorme bem, né? É um paciente que está com distúrbio de sono, um paciente que está muito ansioso. Então, você pode lançar mão da fitoterapia, da modulação intestinal. Isso tudo está dentro do eixo da estética integrativa, tá? Ah, Felipe, vou usar tudo? Não. Tudo vai depender do estado do paciente. Você não vai chegar para o paciente já colocando tudo, né? Você precisa ganhar a confiança dele, começar o resultado, aí você vai inserindo. Então, se você vê que você chegou a um determinado ponto de clareamento, que você precisa avançar, continua com o tratamento, entra com modulação intestinal, continua com o tratamento, entra com modulação do cortisol. Usar um selênio, por exemplo, que é importantíssimo para a modulação de T3 e T4. Eu preciso da minha tireoide funcionando. Gente, tireoide só funciona com zinco. Eu falo do zinco do beijo na boca, mas zinco não é só beijar na boca, não. Zinco é importantíssimo para a glândula da tireoide. O Brasil vive um problema de saúde pública com o hipotireoidismo. Se eu modulo melhor essa tireoide, eu consigo ter um bom resultado com relação ao clareamento de pele. Então, zinco e selênio precisam estar nessa formulação. Talvez não de início. Se ela puder fazer uma ortomolecular de início, ótimo. Se não, oral faz pelo menos o uso de um antioxidante, né? Uma fórmula clareadora para o uso oral, né? Que seria muito interessante para esse paciente. Então, a gente já vê que tem uma abordagem aí, o estresse oxidativo, o hormônio, está tudo envolvido. Mas aqui a gente vê o ponto, ó, inflamação. Todos eles vão culminar nesse processo inflamatório. Tem fator genético? Tem, tá? Então, tem diferenciação e resposta do melanócito com relação ao ambiente que você vive. Tem diferenciação com relação a a genética mesmo familiar, tem fator hormonal do alfa-MSH, aquela oscilação na gestação, radiação UV, tem inflamação, conforme a gente falou, mas tem também o processo de envelhecimento, né? Processo de envelhecimento, que a gente não para de envelhecer, a gente acorda cada dia mais velho. Então, essas mudanças que acontecem com o processo de envelhecimento vão refletindo dessa redução da capacidade do corpo de gerar antioxidante, o estresse oxidativo vai aumentando, e aí essa atividade funcional da célula vai reduzindo. Gente, a célula, ela é importantíssima, ela é tudo, né? A gente precisa ter ela funcionando, e funcionando de uma maneira equilibrada. Então, o que que é o câncer? O câncer é uma célula que está desestabilizada, né, descontrolado, vamos dizer assim, de forma mais grosseira, né, e que ela está se multiplicando de maneira errada, né, por conta do ambiente, diversos fatores aí envolvidos, né. A nível celular também, eu tenho situações que não são cancerígenas que podem estar envolvendo aí o processo da melanogênese. Então, esse processo do envelhecimento, ele pode aumentar e tornar mais resistente essa mancha. Então, anote aí. Quando você pensar em clarear uma pele, pensa também em colágeno. Ah, Felipe, mas como assim? Tem as pérolas de colágeno que a gente utiliza?
as pérolas de colágeno, a gente utiliza para fazer um efeito bioestimulador, indução do colágeno. São as pérolas que a gente mais utiliza aí para efeito bioestimulador, rejuvenescimento, flacidez, né? A gente tem muito resultado com ela para flacidez. Quando eu uso a pérola de colágeno, eu posso auxiliar e muito na redução desse melasma. Por quê? Porque eu vou estar estruturando melhor essa pele, de forma que o meu melanócito esteja num ambiente mais confortável, produzindo uma quantidade menor de melanina. Então, entende que indiretamente, se eu atuar com relação a estímulo de colágeno, eu também vou tratar o próprio melasma? Isso é muito importante que vocês possam entender aí. Jéssica, está por aí? Tô aqui. Estou escutando um som no fundo, não sei se é o seu. Ok, gente? E aí a gente vem para uma nova abordagem aqui, uma abordagem em ciência celular. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa abordagem, que é, na verdade, a abordagem inédita que a gente vai trazer para vocês aqui nessa aula. Vou explicar e prometo deixar a Jéssica também explicar um pouquinho sobre a ciência, porque aí a gente vai unir informações para que vocês entendam esse conceito que vem avançando cada dia mais. Então, o envelhecimento da célula, né? O envelhecimento da célula, que é o fibroblasto, o envelhecimento da célula, que é o melanócito, mas a gente tem célula no coração, célula no cérebro, ou seja, cada vez mais a terapia integrativa e regenerativa vem abordando essa senescência celular. Então, preste atenção, gente. Eu acho que eu vou dar um exemplo aí, Jéssica, eu estava pensando nos exemplos, que eu não gosto de como você dá muito exemplo legal, eu tive que colocar aqui um exemplo legal, sabe, para eu poder fazer a galera interagir aqui e entender. As células, gente, elas têm um tempo de vida, né? Então elas. Ah, ela já tá, levantou a mão ali. Ela já levantou a mão. Eu vou dar um exemplo. Pronto, claro. Quero deixar de falar. Vou dar um exemplo. Olha lá o fibroblasto que a gente colocou, né? E essa célula velhinha, ali tem uma célula velhinha, né, Jéssica? Com esse cromossomo Isso aí, né? aí. Que colocou. E aí tem o telômero que foi representado dentro do fibroblasto, e aí essa célula envelheceu. Quando essa célula envelhece, ela passa a não desenvolver as funções de maneira adequada, a qual ela deveria. Só que o problema não é só esse, né? Essas células vão se dividindo, né? Elas entram nesse estado aí de suspensão, aí elas vão entrar nesse processo de morte celular, mas só que tem umas que são resistentes, né? Tem aquele pessoal que bebe cachaça até os 110 anos e fica conservado, gente, que não morre de jeito nenhum. Essa, Jéssica, isso veio agora na cabeça, tá? Elas não morrem. Aí tem um pessoal, gente, que tem pessoal que não acrescenta e nem vai embora, sabe? Tem um pessoal que fica Isso aí. perturbando a vida dos outros. Tem um pessoal que não beija na boca e perturba a vida dos outros. Então, essa célula que está ruim, ela acaba contaminando as células vizinhas. Ela inflama e ela inflama a outra célula, que inflama a outra célula, que inflama a outra célula. Então, aquela célula que já estava num processo para entrar em morte celular de apoptose, que a gente já conhece, ela passa a ficar mais resistente ali e não morre. E ela acaba contaminando os outros. E eu já falei em aula minha que você tem que tomar muito cuidado no ambiente que você frequenta e a mesa que você senta. Vocês estavam aqui na aula que eu falei? É exatamente isso, né? Dependendo do ambiente que você frequenta e a mesa que você senta, ela pode te colocar em lugares altos, ela pode te acrescentar, mas ela pode sugar toda a tua energia. E vamos combinar, né, gente? Que o que tem mais gente para sugar a nossa energia do que para trazer. Ainda bem que a gente tem vocês como os alunos que só dão energia para a gente, porque olha, não é fácil o dia a dia. Eu corro dessa galera. Então, o que que a gente está querendo explicar aqui? Essa célula que contamina todo mundo, essa célula que tem uma energia ruim, ela está inflamada, ela acaba espalhando essa inflamação e essa energia ruim, e é energia mesmo, dentro do próprio corpo.
Só que essa célula pode ser um fibroblasto, ela está envelhecida, ela está ali resistente, fofoqueira, contaminando, fazendo intriga, que esse pessoal só sabe disso, fica nas portas fazendo fofoca, sabe a hora que você chega, a hora que você sai. Quando você passa, manda informação negativa, e aí você recebe energia negativa, você tem que já chegar se protegendo, porque o negócio não é feio. E aí esse fibroblasto, né, que a gente tem dentro desse exemplo, né, tem o fenótipo que a gente chama do fenótipo SASP, que a Jéssica colocou aí, que é um fenótipo de senência, né, de envelhecimento. Então, isso vai acontecer com todos os tipos de célula. O problema é que se essa célula que está contaminada, essa célula que está com essa disfunção como um todo, ela não for corrigida, ela acaba quebrando mais colágeno, então a produção de colágeno é reduzida, o melanócito fica irritado. O melanócito já é irritado. Imagina ele recebendo mais informações negativas, mais energia negativa, né? Aí soma com tudo aquilo que a gente já falou: cortisol, intestino, vizinha chata, né? O marido que não apoia, todo um contexto em prol da vida. E aí a gente tem, dentro desse processo da senescência celular, a diminuição da proliferação da atividade biológica. Então, essas células que contaminam outras vão diminuindo a atividade biológica, esse tamanho do núcleo fica aumentado, ele fica multinucleado, e aí a gente tem todo uma desfragmentação acontecendo ali, prejudicando o corpo como um todo. E aí você acha que aplicar um ácido vai ser suficiente para modular esse processo no seu corpo? Vocês estão conseguindo entender, gente, o que eu estou falando? Já já a Jéssica vai entrar explicando novamente, que eu quero que ela explique de novo. Porque esse conceito aqui é importante e muita gente não sabe, não entende. É importante você entender, Uhum. não vai falar diretamente para o seu cliente todo esse mecanismo, mas se eu consigo pisar o pé no freio desse envelhecimento, deixando essa célula mais saudável, menos inflamada, o meu fibroblasto fica menos irritado e o melanócito também. Eu tenho mais produção de colágeno e eu também tenho menos produção de melanina. A melanina não fica exacerbada. Eu tenho um autocontrole, eu tenho células plenas, eu quero célula saudável, tá? Então, toda essa sensibilidade, essa contaminação gerada por essa célula negativa, vamos dizer assim, essa célula contaminada. Pensa naquela pessoa com energia, pensa naquela pessoa que você chega perto, ela só reclama, que ela só fala de doença, ela só fala que sente dor, ela só reclama de tudo. Essa energia que essa célula envelhecida está contamina todo o ambiente. Então, toma muito cuidado com a mesa que você está sentando e as pessoas na qual você está conversando e se comunicando. Não é isso, Jéssica? É isso aí. Eu queria que só você voltasse para mim, Felipe, no outro slide. Falei que ela ia O que você explicar, está gente. falando é muito interessante você estar falando aí, nessa questão da mesa que você senta, né? E aí, transpondo isso para o assunto que a gente está falando, você ter cuidado com quem a sua célula está andando, né? Eu lembro que quando eu comecei a ler sobre essa parte de senescência celular, né? E eu falei assim, minha mãe me falava sempre um ditado, Jéssica, quem se mistura com porcos, acho que todo mundo já ouviu falar isso, né? Farelo come. E eu falei, gente, parando para pensar, eu falei, será que tem alguma outra coisa que se encaixa? Mas para mim não me encaixou outra coisa. E aí eu tenho, né, as células senescentes, as células que estão aí num processo de envelhecimento, que são acelerados até mesmo pelo nosso estilo de vida, pela nossa correria, né, pelo meio ambiente, pela poluição, pelo estresse oxidativo, né? Isso acelera muito, né, esse processo de senescência celular. E aí temos as células senescentes, as células que estão ali envelhecidas, e temos as células jovens que estão em estado pleno de produção, né? Porque a célula senescente foi uma célula jovem, fez todo o seu trabalho, replicou, fez a duplicação celular, fez toda aquela quantidade de mitoses que ela tinha para fazer, e aí chegou o momento dela parar.
Só que a célula senescente, como o Felipe disse, ela não morre. Ela entra em um estado de. Ela nem morre e nem produz, né? Aquele estado da Ela velhice onde a perturba a pessoa vida está dos outros, né? Ela está ali para perturbar no mesmo. caso da célula senescente, perturba a vida dos outros, né? Então é aquela pessoa improdutiva que também não morre. Ela tá ali, ó. Tá aqui pela graça, né? Tá indo. Então ela continua ali. E aí, o que que acontece? O que que eu quero dizer com quem se mistura com porcos, farelo come? Se eu tenho uma célula senescente, se eu tenho, né, uma célula senescente ali mandando informações ruins, as outras células elas vão se contaminar com essa informação, tá? É uma célula em estado de coma, ótimo, peso morto, exatamente, tá? E aí ela não produz e ela não ajuda. E ela começa a perturbar as outras células jovens que estão fazendo o processo de divisão. Já fiz muito isso. Eu vi até uma chargezinha e eu já fiz muito isso. Agora, aí, ó, faz fraquinho, divide pouco, aquele velho reclamão que fica do outro lado, né? Que só reclama. É porque eu não consegui pegar essa charge depois, não consegui achar mais. Mas ela reclama do que está sendo produzido, do que as células estão produzindo, mas ela realmente não produz. E ela não morre. E essas células senescentes, por que que isso acontece? Porque essa célula, e aí que célula é essa? Coração, fígado, pulmão, tudo, todas as nossas células, tá, gente? Não é só a célula específica da nossa derme, todas as células. Só que como a gente está falando de melasma, a gente está falando de hiperpigmentações, né? O foco da aula principal é esse, a gente vai se atentar aos fibroblastos e aos melanócitos. Quando essa incidência das células senescentes acontecem no fibroblasto, né? E isso, na verdade, em todas as células, mas no fibroblasto vai acontecer a seguinte coisa, né? Essa questão da inflamação vai acontecer com todo mundo. Ele começa a produzir esse fenótipo. O fenótipo é tudo que está relacionado a uma característica genética. Então, algumas células, né, dessas senescentes vão produzir esse fenótipo, chamado de SASP. É um fenótipo secretório associado à senescência. E aí ele começa a liberar uma cascata inflamatória, inflamação, 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 que começa a contaminar as células jovens. É o famoso quem se mistura com porcos, porque o fibroblasto novo está do lado desse senescente. Ele não tem para onde ir. Ele é obrigado a conviver naquele ambiente. Ele não pode sentar em outra mesa. O fibroblasto não tem opção. Você tem, o fibroblasto não. Ele é obrigado a ficar naquele ambiente ali. Só que aí o que que a gente tem que fazer? Você, como profissional da estética, tem que tratar esse ambiente celular para facilitar a vida do fibroblasto, que ele não pode sair dessa mesa. Então ele começa a contaminar as células jovens com essas informações indevidas, né? E isso vai acontecer com quem? Com o fibroblasto e com o melanócito. Imagina o seguinte, né? O paciente que tem, né, melasma, paciente que tem uma tendência a hiperpigmentações pós-inflamatórias. Se ele tem um melanócito, né, células ali que são extremamente senescentes, ou seja, tem ali um monte de gente que só reclama e não produz da forma adequada, não produz de forma ordenada, de forma correta, o que que vai acontecer com esse melasma? Ele vai piorar. Porque é um monte de melanócito, é um monte de célula que está envelhecida. Um monte de célula que está com a comunicação errada. Eu não sei quem aí trabalha com equipes maiores, né, ou já trabalhou, né? Quando a gente tem um elemento na equipe, né, que é ruim, que cria intriga, tu tem que tirar ele dali. Ele tem que sair dali, porque senão ele contamina todo o ambiente. Alguém já passou por isso? Né? Então ele vai contaminar todo o ambiente. É a mesma coisa. Só que nesse caso, eu não tenho como remover. Até tenho, e isso é cena para o próximo capítulo, né, Felipe? É a fruta estragada na cesta, é aquele negocinho que se você não tirar dali, ele vai dar problema, tá? Isso é um assunto, né, da forma como remove, é um outro assunto, né, Felipe?
né? Mas o que a gente pode fazer nesse primeiro momento é melhorar essa comunicação, fazer com que essa célula senescente ela passe a ser ativa. A gente mostre para ela que ela tem uma importância, que ela tem um lugar, que ela pode ser produtiva, tá? E é isso que a gente vai fazer. A senescência, olha, vocês dá para ver aqui, ó. A célula fica totalmente diferente, tá? A sua estrutura aqui, ó, para o ambiente extracelular, totalmente diferente. Uma redução de espessamento, o núcleo fica maior, as mitocôndrias não trabalham direito, então a respiração celular fica prejudicada, né? A quantidade de lisossomas, a digestão celular começa a digerir um monte de coisa aí. Começa a digerir um monte de produto que não era para digerir, porque ele não digere só coisa ruim, ele vai digerir coisa boa também, tá? E ó, queria que vocês gravassem isso aqui. Sensibilidade aumentada ao contato celular. Ou seja, você encosta, já encostaram alguém que dá choque? Você encosta, dá choque. Então, o contato entre uma célula e outra fica prejudicado com a célula senescente. E aí vocês vão ver, quando a gente falar agora de exossomo e de PDRN, o que que eles vão fazer que vão melhorar essa senescência, tá? Ele não tem o poder de remover essa célula senescente, mas ele tem o poder de transformar, mudar o pensamento, mudar a conformação dessa célula senescente, tá? Ele não vai deixar ela jovem de novo, mas ela vai parar de ser um problema ali no meio do caminho, tá? Eu mudei aqui, Jéssica. Isso aí, Jéssica. A gente tem aí um Aumenta um mecanismo pouquinho, Felipe, aqui importantíssimo. a tela. Vou mudar aqui. A gente tem um mecanismo importantíssimo para conseguir trabalhar esse melasma aí. Então, a gente já entendeu o mecanismo de senescência. Vou voltar E a aqui. senescência leva muito a questão inflamatória, né? Guardem isso. Inflamação. Então, senescência Essa celular, célula aumento da inflamação, envelhecida está célula inflamada, que né, manda gente? mensagem inflamatória, tá? Um fibroblasto senescente manda inflamação para outro. E esse outro que é jovem, não está senescente, ele recebe aquela descarga ruim e começa a liberar também. Esse fenótipo penetra nesse fibroblasto e começa a mandar mensagem ruim para outro fibroblasto. Leva esse fenótipo, essa célula também passa a ser senescente, passa a ter esse fenótipo também vai levar mensagem ruim, mais liberação de inflamação. Então, é uma cascata inflamatória que essa célula senescente vai gerar aí, tá? Bom, gente, então se você entendeu, coloca aí no chat pra gente. Entendi. Se colocou dúvida, coloca também que está com dúvida, mas a gente vai continuar falando aqui sobre a terapia regenerativa. Então, por que essa terapia regenerativa? Por que que o uso do exossomo e por que que o uso do PDRN são interessantes também para o clareamento da pele? E no rejuvenescimento está relacionado à senescência. Então, a gente viu aqui que a célula envelhecida é diferente de uma célula mais jovem, e a gente já aprendeu com as nossas habilitadas que estão aqui na técnica ExoSkin o poder do exossomo para que a gente possa levar informações boas. Ele é o bom fofoqueiro, né? Então são essas vesículas que vão levar informações. E olha que interessante, se a gente tem a célula que está senescente, envelhecendo, e tem um exossomo, tem vesículas e derivadas desse endossomo em tamanho, com um cosmético de alta tecnologia que a gente vem utilizando, qual o papel dessa vesícula extracelular? Levar informações boas. Então, eu pego informações dessa célula, desse fibroblasto saudável, desse melanócito saudável e carrego para para essa célula senescente que está envelhecendo. Então, aquela mitocôndria que não funciona de maneira tão efetiva na célula mais velha, a gente coloca ela para funcionar, porque a gente está levando informações positivas ali. É esse o papel do exossomo. Esse é o papel dessa vesícula
extracelular que a gente aplica na pele na técnica ExoSkin. E aí a gente tem uma redução da inflamação, uma melhora da função celular, e aí a gente está falando de longevidade da célula, a gente está falando de proteína, de DNA, como a gente fala também do PDRN, né? De uma camada e aí é que a gente vem estudando isso e verificando essas abordagens e por que que o exossomo traz para a gente tanto resultado combinado até com o PDRN ou não, junto às terapias de cicatriz de acne, na regeneração, nas terapias de acne, na de melasma, na de rejuvenescimento, seja para colo, seja para pescoço ou até mesmo para corpo, porque ele é capaz de regenerar, é capaz de resetar, é capaz de trazer uma célula mais jovem, é capaz de melhorar aquele mau humor, aquela célula mal-humorada, aquela célula mal amada, aquela célula sem libido, aquela célula que não beija na boca, né? Então a gente melhora ela, a gente coloca mais energia, mais mitocôndria e aí, através dessa comunicação, é claro que o melanócito, gente, um melanócito jovem já não é legal, né? Porque o melanócito jovem, se irritar ele, já produz melanina em excesso. Tu imagina um melanócito idoso, ranzinza, que não beija na boca. Eu ia falar um negócio aqui, não vou falar, Por né? favor, Não vou falar, gente. censurado. O pessoal que está pela primeira vez não se assusta, tá? É assim Pois mesmo. é. Nessa aula a gente brinca, a gente fala de ciência. Na hora que a gente fala sério, a gente vai lá em cima e volta para dar alegria mesmo pro pessoal, tá? E para essa célula, né, gente? Pessoal, cabelo branco, dores e lamentações. Vamos melhorar essa célula. Então a gente ativa essa célula novamente. E essas vesículas extracelulares fazem essa reparação de tecido, trazem informações proteicas, trazem informações de aminoácidos de maneira organizada, o que é muito importante na cicatriz, o que é muito importante no rejuvenescimento, que a gente vem abordando. A gente tem estudo para o melasma, para hiperpigmentação com o uso do exossomo e do PDRN. Só que esse caso clínico, os casos clínicos que a gente vai apresentar aqui, a gente já está em estudo há um tempo para poder apresentar nessa aula de forma inédita para vocês, porque a gente precisava de um tempo maior para conseguir apresentar esse resultado. Então, aqui a gente tem lá um respaldo científico e trazendo para vocês esse mecanismo de ação que vocês já entenderam do processo de envelhecimento, isso é real, e agora a gente traz isso para um estado clínico, porque você, como profissional, precisa saber como funciona e se aquilo ali vai funcionar mesmo. Então, a gente vai provar aqui que, através desse estudo que a gente conduziu, a gente tem lá o estudo científico e a gente tem a prova na realidade de que o produto vai clarear a pele se for colocado da maneira correta e da forma correta, com todos os cuidados. Então, você já sabe por que que ele clareia, porque você vai dar informações boas para ele, vai trazer, vai colocar essa célula mais jovem. Se ela é mais jovem, se ela tem informações mais boas, eu diminuo a inflamação e vou impedir que ela contamine outras. Ou seja, eu monto um Você barra ciclo um ciclo, né? network, né, positivo, né, Jéssica? Network Isso positivo, aí. pessoas, sabe, com o mesmo nível, com a mesma energia, que brincam da mesma forma, com a Exatamente. mesma alegria. É essa conexão que a gente está aqui. Por que que vocês estão aqui hoje assistindo a aula com a gente? Porque eles se conectam com a gente, vocês conectam com o jeito da Jéssica, com o meu jeito de ministrar a aula, né? Existe essa conexão, existe essa energia, essa troca que a gente faz aqui em aula. Vamos colocar essas células para trocar também? Então a gente pisa lá no freio no processo de envelhecimento e que maravilha, gente. Eu não sei se vocês entenderam ainda. É bom que a gente repita várias vezes. Quem está aqui pela 10ª vez assistindo a aula do ExoSkin, ExoSom com PDRN, a gente vem trazendo novas abordagens. Já falamos várias vezes a respeito disso, mas é uma tecnologia que veio para ficar. É algo que é realmente inovador. Eu não estou falando aqui de um ácido hialurônico nanoencapsulado, com uma molécula altamente fina. Não estou falando de ácido hialurônico. Tem vários tipos de ácido hialurônico que é maravilhoso. Eu estou falando de uma nova molécula. Estou falando de algo que veio para mudar e virar a chave dentro dos nossos tratamentos estéticos se a gente souber utilizar. Ferramenta que a gente não tinha antes. A gente não tinha um exossoma, a gente não tinha vesícula para melhorar essa comunicação celular. E hoje a gente tem
através de um cosmético e aplicação tópica na pele. Então, não só melhorar isso, mas também trazer para a gente células saudáveis, uma atividade anti-inflamatória, uma resposta imunológica dessa célula melhor, uma composição melhor de lipídios, de proteína, de DNA, tudo isso dentro do Exo, que é maravilhoso. Gente, viva ele, né? Se você não tem, vale muito a pena ter, porque você usa para tudo, né? Praticamente. Não estou dizendo que é o suficiente para tudo, porque você tem outros mecanismos também, e eu vou falar aqui no caso clínico. Agora, você tem uma ferramenta de grande peso no seu espaço, né, Jéssica? Isso aí, com certeza. Uma grande ferramenta. E aqui são os Red Shock Proteins que a gente sempre fala. O exossoma ele faz esse controle de qualidade, né, da síntese proteica. Então, ele não só faz uma síntese proteica, ele coloca todo mundo em ordem, todo mundo na fila, produzindo para a gente um colágeno de qualidade, regulando essas enzimas de transcrição, né, que são importantes para a gente dentro da dermatologia, diminuindo flacidez. A síntese proteica é acelerado, mais colágeno. Se eu tenho mais colágeno, eu tenho mais clareamento porque é o colchão do melanócito ali. Então, eu tenho todo um ciclo desse aminoácido sendo feito de maneira correta, e esse é o papel das Red Shock Proteins, o HSP, dentro desse controle de síntese de qualidade com o uso dos exossomos. E a gente tem vários artigos mostrando aí a redução da inflamação com o uso do exossomo, ou seja, se você for colocar, não tem melasma, não tem, meu foco no rejuvenescimento, está inflamado, é usar exossomo. Quando fala de acne, inflamação, exossomo, né? Quando eu falo de rosácea, exossomo. Como eu falo de dermatite, inflamação, exossomo. Como eu falo de psoríase, inflamação, exossomo, tá? E aí é por isso que a gente tem exossomo para o couro cabeludo e a gente tem exossomo para a pele também. A gente tem exossomo, inclusive, que você pode aplicar em feridas, em machucados, tá? Em feridas abertas. São outras formulações. E se você tiver interesse, você também pode falar com a Prime, que a gente também desenvolve para esse tema, inclusive para profissionais da área da enfermagem que trabalham, né, com esse tipo de situação. Então, não é só uma visão de beleza, é uma visão de regenerativa, de saúde, sabe? Pessoas com dermatite, pessoas com psoríase. Posso fazer um creme para psoríase? Com ômega, com óleos vegetais, pode fazer um creme para aplicação em feridas, em dermatite, ou seja, inúmeros os processos que a gente pode trabalhar com exossomo, né? Estresse oxidativo reduzido, tratamento imunoterápico de diversas doenças cutâneas, inclusive a hiperpigmentação, distúrbios pigmentares e doenças autoimunes, tá? Psoríase e dermatite que tem cada vez mais. Por quê? Porque é um descontrole celular. É o mesmo mecanismo que a gente viu de senência, né? Então tem gente que vai envelhecer mais rápido. Há um descontrole ali na psoríase, há um descontrole na dermatite, há um descontrole na rosácea e eu vou modular esse processo. Então as minhas crises, né, e aquela vermelhidão que incomoda tanto vai reduzir, né? E hoje o mercado até então só tinha o tratamento com corticoide, entre outros pacientes que tinham que utilizar direto. Então, uma nova era da dermatologia estética, da regenerativa estética, vem trazendo para a gente possibilidades inúmeras de gerar resultados que antes a gente só utilizava muitas das vezes com injetável, né? Utilizava com produtos de alto custo, porque para mim isso além de ser uma ferramenta importante, ele chega para a gente como uma ferramenta de baixo custo. Sabe, uma ferramenta que tem um preço, né, muito baixo referente ao que ele traz de benefício. Então, eu não estou falando de um produto caríssimo, né, que você não pode usar, que é inviável para a maioria da população. Eu estou falando que dentro da estética são formulações que você pode utilizar que cabe para o profissional tanto ter lucro quanto também gerar um bom resultado para esse cliente, sem gastar absurdo. Porque essas tecnologias também chegavam para a gente, às vezes, muito tempo depois, e chegavam muito, mas muito caras. Caras a ponto de muito poucas pessoas, a porcentagem de pessoas a serem tratadas com esse tipo de cosmético é muito baixa, né? Porque tratar com ácido hialurônico é uma coisa, tratar com exossomo é outra, tá? Então, o exossomo e PDRN, junto até mesmo dos espículos que a gente vem falando, para mim, com agulhamento biológico sem agulha,
veio para mudar todo esse quadro. É a nova tecnologia e a gente tem que acompanhar, o que acelera bastante esse resultado aí. E aí vem o nosso querido PDRN, que é a fração do DNA do esperma do salmão, e a gente vai diferenciar ele do exossomo. Felipe, eu posso trabalhar com os dois juntos? Pode, tá? Na maioria das situações, você pode trabalhar com os dois juntos. Não tem nada que impeça de utilizar, mas você pode trabalhar com um, você pode trabalhar com outro e ir fazendo testes. Mas eu, sinceramente, eu acho que o exossomo e o PDRN, como são ferramentas que você vai utilizar para praticamente todas as disfunções, eu sou contra, gente, você ter um produto, um aparelho ou algo que você vai utilizar para fazer em um cliente, né? Você só tem aquele caso. Ah, isso aqui é para dermatite. Mas eu não pego muito caso de dermatite, isso aqui é para caspa. Isso aqui é para acne, mas eu não pego muito caso de acne. Eu estou falando de PDRN, exossomo, que vai usar na acne, vai usar na cicatriz, vai usar no melasma, no hiperpigmentação, num pós-procedimento, vai utilizar numa psoríase, numa dermatite, ou seja, você tem uma ampla quantidade de utilização dele, o que deixa muito mais versátil para o consultório, porque você não fica com estoque parado, tá? E aí, a partir dessa base, como é a nossa base, por exemplo, do pirimbenil, você vai fazendo as alterações, vai inserindo uma coisa ou outra, dependendo da disfunção que o cliente quer para atender ele. Então, após um rigoroso e complexo processo de extração desse DNA, das frações de DNA do esperma do salmão, a gente tem um cosmético de alta tecnologia que não pode ser injetado. Ele é feito através da infusão de ativos, não tem permissão para injetar no Brasil, é semelhante ao humano e traz para a gente esse DNA. Então preste atenção, gente, diferença aqui agora, ó. Vamos voltar. Eu tenho o exossomo, que são vesículas extracelulares, fora da célula, melhora a comunicação, para poder conseguir diminuir aquele processo de senescência. Esse DNA, olha aqui essa foto do lado esquerdo, ele está dentro da célula. Essas vesículas que vão carregar essa informação para dentro da célula, que é o DNA. E onde está esse DNA? No PDRN. Entendeu que se eu adiciono o PDRN e eu tenho as vesículas para carregar essas informações do DNA, do PDRN para dentro da célula, eu viro o jogo. Então, são substâncias diferentes que se complementam, tá? Eu posso utilizar somente o PDRN e ter resultado? Sim. Se as minhas vesículas estiverem saudáveis, algumas vão estar, claro, outras não, eu consigo colocar esse PDRN, esse DNA para dentro da célula. Agora, se eu tiver pouca vesícula, talvez eu não consiga colocar tanto. Então, acaba que o exossomo, ele completa muito bem o PDRN, porque ele vai auxiliar muito bem na absorção, em carrear, em direcionar esse PDRN para o campo adequado. Não que ele precise necessariamente do exossomo, tá? Mas é um agente facilitador. Se eu combinar os dois, eu vou estar sendo muito mais inteligente. Mas a gente tem estudo e resultados somente com o Exo, a gente tem estudo e resultados somente com o uso do PDRN. E hoje a gente faz uma abordagem aqui dessa dupla. Vai reparar essas células danificadas, por quê? Porque DNA, esse velho ranzinza vai começar a melhorar, vai parar de reclamar, informações positivas, energia boa, a fruta podre, como colocou aí, vai sair. Ou seja, eu tenho uma melhora de ruga, uma melhora de poros dilatados, uma melhora de acne. Os receptores vão captar esse PDRN e trazer benefícios excelentes. E aí vai ser utilizado, conforme os estudos científicos, pescoço, já falei, acne, inflamação, rejuvenescimento e até mesmo olheira, né, Jéssica? Exatamente, exatamente. Tem estudo para vitiligo também, tá? Tem estudo para vitiligo, tem estudo para cicatriz hipertrófica. Não podemos dizer, nem eu nem a doutora Jéssica, nesse momento de aula, que a gente já conduziu análise e acompanhamento clínico desses casos, tá? Então, a gente, até o momento dessa aula, gente, a gente vem trazendo para vocês, conforme o prometido, a gente tem sido muito claro, tá? Tudo que é novidade, a gente tem que dar um passo de cada vez, tá? O PDR, né, Exatamente. não é tão mais novidade assim, mas eu e a Jéssica, a gente segura muita coisa, porque a gente sabe que chegar numa aula oferecendo milagre, todo mundo chega oferecendo. A gente tem que mostrar
que aquilo ali que está no estudo, que mostra lá no estudo que funcionou, funciona também na prática. Então, quando a gente trouxe os primeiros resultados do exossoma, a gente já trouxe com estudo, tá? E depois a gente foi avançando com o rejuvenescimento e estudo. Tem resultados de clareamento com o uso do exossomo. Só que isso às vezes demora um pouquinho, tá? Então, estudo no vitiligo a gente tem. Estudo na cicatriz hipertrófica, queimados a gente tem. E vocês também são agentes, educadores dentro do consultório de vocês e podem ajudar a gente até contribuir com essa ciência. Então, se você tem esse caso aí no seu espaço, solicite ajuda do nosso suporte também. Você pode aplicar a técnica do ExoSkin para o tratamento do vitiligo, tá? E até para cicatriz hipertrófica. Faz boas fotos, compara, ajuda a gente nessa ferramenta de conduzir esses casos clínicos. Então, tem lá o estudo, a gente está respaldado, pode ser utilizado. Vamos conduzir o caso clínico para verificar como é que vai ser esse resultado? Vamos montar, né, um artigo, um relatório para ser apresentado em aula, tá? Então, a gente não tem a condução desse caso clínico, mas eu não tenho dúvida de que a gente avançou muito e ao longo desse ano a gente vai trazer mais resultados para vocês relacionados a isso também, tá? Não é isso, Jéssica? Isso aí. Vamos para o protocolo de tratamento, o passo a passo dessa regeneração. Já posso passar, Jéssica? Já pode. Já pode passar. Conta tudo aí pro povo. Então, aqui, a gente utilizou tanto a linha Exo, né, quanto a linha. Está atualizada aqui, Jéssica? Eu vi a foto antes. Deixa eu ver, peraí. É, a É gente o utilizou. protocolo que a gente está usando, né? Essa questão regenerativa, a regeneração, a gente está trabalhando com a linha, né? Todos os estudos foram feitos a partir da linha ExoSkin, né? Que foi desenvolvida pela Prime com todos os produtos, sendo eles exossomos ou pró-exossomos. Né? A gente fala muito disso, né? Que a linha ela foi desenvolvida com a finalidade de usar os exossomos e os outros elementos, né? Como o Exoclear, o Exoprobarrier, ser a favor do exossomo. Ou seja, ajudar no processo de reconstrução de barreira, ajudar na produção de colágeno, tudo que é necessário para favorecer o exossomo que está dentro da mescla de microagulhamento, tá? E o PDRN ProAid, que é o nosso queridinho aí também, né, que traz, a gente exatamente não criou uma estratégia do PDRN, porque a nossa ideia, né, já era colocar, né, e combinar o PDRN com os tratamentos que a gente tem, seja ele peeling, seja ele com os exossomos. E aí tem o passo a passo que a gente utiliza, né? Limpar. Você é bom de passo a passo, Jéssica, vai lá. Você é melhor de descrever isso aí. Então, ó, passo a passo do ExoSkin, né, junto com o PDRN. O que que a gente fez? A gente juntou o ExoClear, que é a primeira etapa, para limpar e tirar todos os resíduos dessa pele, toda a sujidade, a gente vai utilizar o ExoClear. Ele tem ácido hialurônico e caviar, gente. É um negócio chique de doer, né? Maravilhoso para a gente utilizar e para higienizar bem essa pele. Material particulado, remover o máximo de material particulado dessa pele, para quê? Para que esse exossomo e para que esse PDRN consiga permear, tá? Depois eu venho com a higienização com o Exopro Barrier, que é um sabonete, mas não é um higienizante qualquer. Ele serve para trazer um equilíbrio fisiológico para essa pele, melhorar o pH, né? Trazer um ambiente favorável para a ação desse exossomo. E ele tem um ativo, Felipe, chamado gluconolactona. Você gosta de gluconolactona? Eu acho que Ah, adoro gosta, grupo, né? né? Então, a gluconolactona é um potencial hidratante muito forte, renovador celular, né, para trazer e favorecer o exossomo. Então, vai fazer uma espuminha bem leve, tá? E aí você remove com uma gaze úmida, tá? E vai secar com uma gaze seca depois. E depois você vem com um microagulhamento. Microagulhamento esse que pode ser feito com derma roller, pode ser feito com dermapen, pode ser feito com os espículos, né, com espículos
Forface, né, desenvolvido pela Prime, que é um microagulhamento biológico, ou seja, um microagulhamento sem agulhas, você pode fazer com todos esses dispositivos que você quiser, Dermaroller, Dermapen, dermógrafo e use o Spiculis Forface da Prime Pharma. E aí faz esse processo de microagulhamento, né? E eu vou irrigando essa pele com uma mescla específica. A gente tem a mescla Exo-Age Repair, que o Felipe falou. É importante falar da construção de colágeno, aumentar a síntese de colágeno. Então, o Exo-Age Repair, ele é para aumentar essa produção de colágeno. E o Exoluminate é com foco em clareamento, né? Eu quero trabalhar especificamente o melasma, então Exoluminate eu vou utilizar. Então, no caso do melasma, eu vou utilizar as duas, tá? Utilizar as duas e 10 gotinhas das duas no total. Você pode trabalhar nas regiões de manchas, tá? Com o Exoluminate e o Exo Age Repair em tudo, tá? E depois, né, eu venho com a cerejinha do bolo, né, colocando o PDRN, né, para trazer mais redução desse processo inflamatório, né, esse DNA para para a pele do teu paciente, tá? E finalizar com o Exomask Q10, né, que é a nossa máscara finalizadora com a coenzima Q10 altamente biodisponível, que vai ativar essas mitocôndrias. Lembra que a gente falou que a célula senescente fica com a mitocôndria pobre, fica com a mitocôndria lenta, fica com a célula não funcionando direito? Então, o Exomask Q10 tem essa coenzima Q10, a ortomolecular, favorecendo e auxiliando o PDRN, o exossomo, na reparação dessa célula senescente, tá? Então, a Gente, essa estrela principal da máscara é Exomesh Q10 é essa coenzima maravilhosa. Q10 maravilhosa. Essa máscara é maravilhosa. PDRN Pro Age, PDRN Pro Age, desculpa, Ele tá tá? ré, né? PDRN Pro Age, Ana, não é ré, não, é Age mesmo, tá? Obrigado. tá? A máscara, quem aí já usou, gente, a máscara? Já aplicou em vocês? Nossa, é maravilhoso essa máscara. Fantástico o potencial de regeneração dela. Eu tenho um ciúme dela tremendo, né? Eu acho que foi uma das melhores máscaras que a gente já desenvolveu aí, com a coenzima Q10. Redução da Vai ter vermelhidão um resultado bem poucos superior, minutos né? depois. Imaginar. Hã? O, a redução da vermelhidão da pele, É muito boa fabulosa. essa máscara. Só ela já é um procedimento, né? E a gente usa Exatamente. a coenzima Q10 de altíssima absorção. Ela é muito, muito boa. Muito, muito boa. Maravilhosa. Gente, vamos para o caso clínico, que eu quero falar para vocês de resultado e explicar como a gente conduziu esse caso clínico utilizando esse passo a passo aqui do ExoSkin, das profissionais habilitadas, que estão todas aí com a gente, a maioria, habilitação onde você tem um certificado do ExoSkin Technology e habilitação na técnica. Tá importante, antes de subir aqui, que voltar e falar, gente, que aqui a gente tem um cuidado, já falei isso em aula, e vou repetir. A gente tem diversas mesclas que você pode utilizar, tem diversos procedimentos que a gente aconselha, tem lá espuma astringente, né, que você pode utilizar em diversas técnicas. Quando eu desenvolver essa técnica junto com a minha equipe científica, a doutora Jéssica, a gente resolveu fazer uma técnica que, como a gente tinha uma nova era da regenerativa, a gente tinha que tomar cuidado, até por conta dessas vesículas do exossomo, tomar cuidado com o que a gente ia combinar, com o que a gente ia utilizar. Então, na Prime Pharma, para quem não conhece, está aqui pela primeira vez, a gente não utiliza petrolato, óleo mineral, a gente não utiliza ativos surfactantes, que são aqueles ativos detergentes que têm efeitos irritativos. A gente utiliza mais o lado do óleo vegetal, a gente utiliza surfactantes suaves, como vindos do coco e da oliva. Quando eu falo, por exemplo, dessa tonificação da etapa 1 do ExoClear, eu estou falando de um produto que é para higienização da pele, para limpeza e retirada de resíduo, só que a maioria, e aí eu precisava tirar esse resíduo da pele para poder fazer uma boa entrada desse exo na pele, do PDRN, do que vier depois. Inclusive, esse tônico,
Esse ExoClear você pode utilizar em outros procedimentos também, não somente na linha Exo. Inclusive, perguntaram essa semana se pode utilizar a home care. Pode sim, deve. Você pode indicar a home care. Porque esses tônicos que tem, na maioria das empresas, eles têm surfactantes muito irritantes. Eles têm substâncias altamente detergentes, eles têm produtos com uma alta concentração aí de parabeno, né? E isso tudo ia contra a técnica do ExoSkin do que é a essência da Prime, tá? Então a gente não podia correr o risco de perder essa vesícula de alta tecnologia dentro do processo utilizando qualquer coisa. Então isso precisa ficar muito claro para vocês. Então não aconselho esse passo aqui mudar, tá? Tem muitas coisas que você pode fazer mudar e montar no seu consultório, mas tem coisa que não dá para substituir. Então, o sabonete, por exemplo, a gente vive um problema, porque a maioria das empresas vendem sabonete de glicólico com alta concentração, que é bom em determinadas situações, e salicílico em determinadas concentrações altas. Mas para esse caso do Exo, a gente precisava de uma função barreira utilizando a gluconlactona, que é um ácido mais leve, onde a gente atraísse mais água para essa pele, onde a gente conseguisse deixar um ambiente preparado para a entrada do E Exo. favorável, né? Das vezes, essa é a grande chave da mudança, essa base científica que a gente estuda, da mudança para o resultado. Às vezes você muda uma coisa que não vai fazer diferença, mas nesse caso aqui, principalmente eu e Jéssica, a gente bate muito nessa questão do Exo, porque a gente é muito questionado disso, né? A gente resolveu fechar porque se a gente coloca algo aberto, fora de uma habilitação, a pessoa vai querer utilizar aquilo que ela quer, o exo, que é a mescla, né? Acaba não dando o resultado, o PDRN da maneira correta e o problema ele fica no exo. O que queima não somente a Prime, o setor como um todo. Ah, já usei exosome e não funcionou. Não funcionou porque, de repente, a etapa anterior ou a etapa posterior não foi feita da maneira correta. A gente já tem Uhum. vários modelos testados do uso dessa técnica e das mesclas com pirimbinil, que a gente testou depois, né, e que funcionou com todo o passo a passo. Não tem problema, mas tome muito cuidado com aquilo que vai utilizar. Não se deixe enganar pelo rótulo, tá? Então presta bastante atenção. Então a gente não queria estragar um produto tão poderoso colocando qualquer coisa na pele. Então a gente retira o resíduo, limpa, devolve essa barreira, remove as impurezas para a entrada do exossoma aí uma pele altamente higienizada. E finaliza com essa máscara, justamente para selar, porque eu precisava selar essa entrada do Exo na pele e proteger ele nessa entrada. E aí eu aproveitei para fazer essa proteção, uma máscara leve, que não é tão oclusiva, mas que ao mesmo tempo diminui a vermelhidão do pós-procedimento e entrega energia junto com a coenzima Q10. Então pensem que isso tudo foi pensado cientificamente um passo a passo para que a gente gere resultados melhores com segurança aí, tá? E aí vem o resultado, eu quero contar para vocês. Olha que lindo, gente, maravilhoso que ficou isso. Estava muito ansioso para mostrar para vocês esse resultado, que a gente começou, acredito que em maio, aproximadamente, a realizar esse tratamento, tá? Um caso desafiador, um caso onde a gente tem um melasma já tratado em com diversas situações, com diversos profissionais, com diversos tipos de home care e a gente resolveu conduzir esse tratamento de maneira diferente, tá? E a gente esperou todo esse tempo para que a gente pudesse chegar a esse resultado final. É claro que não é o resultado final ainda, né? Mas a gente consegue, eu falo para o meu aluno, que é possível dentro do melasma, 100% não dá, tá? A gente vê que a gente ainda tem marca aí, mas dá para a gente chegar em 70, 80% de redução. Olha esse brilho, olha o reflexo dessa pele, como melhorou. E aí eu vou apresentar para vocês o porquê que a gente escolheu seguir com o tratamento dela de Exo, claro, para testar o exossomo com PDRN ali, né? Mas a gente precisava trazer outras tecnologias e aí a gente conseguiu combinar aqui, tá? Então, um melasma recorrente. Ah, Felipe, efeito rebote. Tem, se você não continuar o tratamento home care, essa mancha ela vai voltando aos poucos. Reparem bem, gente, melanina oxidada na superfície da pele. Então, muita melanina oxidada na superfície da pele. Então, a gente tem que diminuir essa melanina oxidada na superfície da pele.
um fototipo que não é baixo, tá? Um fototipo mais alto, tem uma tendência a produzir mais melanina. O caso é ainda mais desafiador. Então, o menos é mais nesse caso. Como uma pele que já tinha passado por laser, uma pele que já tinha feito lavião, uma pele que já tinha feito, gastado um carro praticamente no rosto, a gente preferiu fazer o menos é mais. Opa, é esse caso que a gente vai entrar com o exossomo. É esse caso que a gente vai entrar com a linha ExoSkin. E aí, o que que a gente fez? A gente utilizou o Mandelic Pro, que é o ácido mandélico combinado com ferúlico. Para quem não conhece, não tem, também trate de conhecer, que é maravilhoso. É um produto que não vai gerar um processo inflamatório intenso, mas ao mesmo tempo ele diminui toda essa oxidação da superfície da pele, principalmente no fototipo alto. É um peeling que a gente usa para bumbum, para virilha, para região interna de coxa. E a gente começou preparando essa pele com o Mandelic Pro, para a gente conseguir diminuir o espessamento dessa superfície até para penetração. E a pele da cliente já começou a mudar. E aí a gente, de 15 em 15 dias, foi realizando a aplicação do ExoSkin. Nesse caso aqui, especificamente, a gente não utilizou o PDRN, porque a gente precisava entender que a gente conseguia clarear uma pele sem a utilização do PDRN em si. Eu consigo clarear uma pele só utilizando o exossomo, mas nesse caso, a gente poderia ter utilizado é, é, somente o exossomo, sem o ácido mandélico, mas em determinado ponto, quando a gente avaliou a pele dela como estava oxidada, e essa cliente precisava, já vinha de outros tratamentos, isso é uma coisa que a gente precisa reparar. E ela estava frustrada com outros tratamentos, eu precisava dar um resultado para ela já na primeira aplicação, para ela ver esse clareamento. Então, o que que a gente fez? Utilizou o Mandelic Pro, combinamos na primeira sessão com a linha do ExoSkin, onde a gente já teve uma revitalização dessa pele e uma regeneração. Só que eu não vou conseguir pegar aquelas células velhas lá da senescência e reduzir com uma sessão de ExoSkin. Mas que, se eu combinar com o Mandélico, por exemplo, eu consigo acelerar e o visual do meu cliente muda. Então, ele já começa a ter um estímulo para seguir as outras sessões. Então, a gente tem que ser esperto com relação a isso. É claro que home care oral e tópico nesse caso. Então, a gente tem aí maio, junho, julho, agosto, 4 meses de tratamento de uma paciente que tem mais de 15 anos de melasma, né? Vou chutar, não sei aqui de cabeça, mas tem mais de 15 anos. Outra coisa que a gente podia ter feito aqui, a gente fez a sessão do Mandelic Pro, mas a gente foi avaliando. Então, você faz o Mandelic com Exo, depois você pode fazer a segunda sessão só Exo, depois você pode voltar com o Mandelic novamente, você pode intercalar. Ou não. Cada aplicação, você avalia a pele do cliente para ver se entra aquilo ou não. Ah, o Mandélico respondeu bem? O ácido mandélico no Mandelic Pro com antioxidante respondeu bem? Então aplica novamente, tá? Só que dá um intervalo aí de pelo menos 30 dias. Ele pode ser aplicado de 15 em 15 dias. Mas com o microagulhamento e a infusão de ativos, a gente colocou aqui com intervalo de 30 dias. E home care. E atenção, o home care foi iniciado o home care com o home care da linha ExoSkin, porque a gente queria ter uma noção do resultado utilizando o ExoSkin e utilizando o home care do ExoSkin. E depois a gente alterou. Então ela ficou 2 meses com o uso de um home care, depois ela alterou para outro tipo de home care. Isso também é algo que vocês precisam anotar aí. Avalie a resposta, porque muitas das vezes, com 2 meses, aquilo já estacionou, entrou num efeito platô. Aí você vai entra com outro home care, com combinação de ativo diferente, né? Se eu não me engano, aqui a gente entrou com clareador Elite, provavelmente, tá? Na segunda, a partir do terceiro mês, e mudamos a estratégia. Você pode manter o oral, 4 meses de oral, muda aí pro clareador. E aí, gente, outro segredo do bolo aqui, tá? Que muita gente erra nisso, mas muita gente erra. Eu tenho repetido nos grupos de suporte na aula. E tenho falado para a Jéssica, ela tem recebido muitas mensagens sobre isso. Preste atenção. Olha o rosto dela, como a gente tem melasma em boa parte do rosto, mas tem regiões do rosto dela que são mais claras e outras são mais escuras, onde o melasma é mais evidente.
Se você ficar passando o clareador home care todos os dias em todo o rosto, você não vai conseguir ter um impacto tão grande de resultado para o cliente, principalmente no início. Vocês estão entendendo? Você precisa massagear no ponto mais escuro. Aqui você poderia, de repente, revezar. Um dia aplica no rosto todo, outro dia aplica pontual. Quando a pele começar a clarear, pede para ela aplicar somente pontual. Não fica aplicando no rosto todo, porque a percepção de clareamento vai ser bem menor. Porque a minha outra pele, que não tem melasma, ela vai clarear também. Então, se ela clareia, os meus pontos mais escuros não, eles continuam escuros quando eu comparo na minha pele. Então, isso é muito importante de ser feito. Uma dica dessa para o cliente pode mudar todo o jogo do teu resultado de antes e depois. Esse é simples, nada mais além disso. Foi feito ExoSkin, foi feito Mandelic Pro e foi utilizado o home care oral e tópico, intercalando quando começou a diminuir bastante a mancha dela, pontual. Olha como está o rosto dela no depois. O tratamento parou? Não, continua. Pode dar um intervalo agora de 30 dias. Ela continua com o oral. Home care ela vai largar? Não. Quantas clientes ela me traz mais? É muita gente, né? Agora ela pode aplicar pontual, mas naquela região do frontal. Olha como está o frontal dela, massageando ali, massageando ali. Posso aplicar 2 dias pontual no frontal, posso aplicar um dia no rosto todo, 2 dias pontual na mancha, ou revezar um dia pontual na mancha. Não tem uma regra para te passar um dia sim, um dia não. Vai avaliando a pele, ela vai te passando foto, você É, vai tem que ir avaliando. avaliando a pele, né, Felipe? É importante isso, né? Não tem uma receita de bolo, né? Cada pele vai reagir de uma maneira diferente. E aí isso pode mudar a chave, porque às vezes a pessoa passa, a Jéssica então recebe lá a mensagem, ah, não tá. Aham. Quando você vai avaliar a foto depois, clareou pra caramba. Só que a pessoa está utilizando no rosto todo e o rosto todo clareia como um todo. Tá? A paciente muito feliz com um resultado como esse. Né? As pessoas querem. Deixa bem claro para o paciente: gente, dá para chegar a um resultado com 30 dias? Dá. Usou o Mandelic lá, por isso que eu entro com Mandelic ou entro com Benil também, tem essa opção, tá? Ou com a própria gluconolactona. Faz antes que você vai gerar um resultado de impacto imediato. Depois você vai estar trabalhando essa ascendência e todo o controle desse melanócito com home care e com a linha ExoSkin e até mesmo com PDRN. Mas o resultado inicial de impacto você já gerou e ela vai ter ânimo para continuar o tratamento. Porque se tem coisa que é ruim, é você entrar numa dieta, ter que retirar o carboidrato, você não pode comer açúcar, você sobe na balança e o peso da balança não desceu. Não é verdade, gente? Quem já não passou por isso? Ai, isso dá um ódio. Você está fazendo um tratamento, você faz o Pix, você parcela no cartão, você olha no espelho, a tua mancha está ali, não dá. Então vamos ser espertos, né, gente? É claro que esse efeito mágico inicial não vai acontecer, a gente vai melhorar muito. Eu tenho que dar um impacto de melhora para ela no início. É uma paciente que já vem frustrada. Escreve aí, eu estou entendendo, porque eu quero saber se vocês estão entendendo. Aí pega essa pessoa aqui, dá zinco, dá magnésio, né? Melhora a libido, coloca uma vitamina D, não tem para ninguém. Pode chamar de feia, pode brigar comigo, solta o cabelo, eu tô bem pra caramba, meu filho. É autoestima, é vida. A gente vive para quê? Trabalha para quê? Para isso aí, ó. Ela utilizou o home care da linha ExoSkin, tá? E depois a gente trocou para o clareador Elite. 2 meses um, 2 meses outro, tá bom? Ah, que bom, essa galera é maravilhosa. Tem enxágue, o produto que usa à noite, gente, clareador tem enxágue. Inclusive, importantíssimo, outra dica. Prestem muita atenção no enxágue. Dorme com o produto, aplicou, secou. De manhã tem que lavar e retirar. Vai dar ruim. Se não retirar o produto muito bem retirado, só passar água de manhã, não vai ter o resultado desejado. Ótima observação. Pegamos muito esse tipo de... Entendeu, gente? Que é nos detalhes. É aplicar no ponto certo. Não tem segredo. Talvez
E outra coisa também, não significa que você vai seguir essa estratégia aqui de 5 sessões de ExoSkin com Mandélico e que talvez você vai chegar a esse ponto de resultado. Talvez você chegue a 50. Talvez você tenha que mudar, acrescentar o PDRN, talvez tenha que entrar com a pérola de colágeno, talvez você tenha que entrar com a mescla de clareamento. Você que vai modulando esse processo, porque você tem as mesclas. Você tem o produto. Tá? Então, aqui é uma ideia de todo o contexto. Então, retirar o produto, aplicar no ponto certo. Agora, sem dúvida, está aí o resultado antes e depois que prova que a terapia regenerativa, o uso das vesículas do exossomo, a redução da inflamação que esse exo traz, junto com a redução da senescência da célula, estabilizando o melanócito, combinado com outros ativos de tecnologia, pode clarear uma pele mesmo sem entrar com peeling altamente descamativo, que foi esse caso, tá? Poderia entrar? Sim, mas lembra que essa paciente aí é o histórico. Ela tinha um histórico de tratamento, um histórico de procedimentos agressivos, ela tinha trauma, era laser, inflama, daqui a pouco volta tudo de novo. Eu tenho que ter outra abordagem com esse tipo de cliente. Paciente que está disposto a gastar para ter um resultado. Agora você tem que ser franco com ele, né? Olha, você já gastou, você já fez tratamento ou não? A sinceridade é o primeiro ponto. Não queira vir para mim com um melasma de 15 anos que você quer um resultado em 30 dias, 60 dias para chegar nesse ponto. Eu vou conseguir melhorar 20, melhoro 30, melhoro 40, vou para 60, de acordo com o seu compromisso. Agora, não vem com 15 anos querendo se resolver em 30, não. E o paciente É aceita, igual o sabe por pessoal quê? que quer emagrecer, né, Felipe? O pessoal quer emagrecer 30 quilos que você adquiriu em 5 anos, 10 anos e quer emagrecer em 2 meses. É impossível, né? Isso aí. E é É a por isso que a mesma gente coisa esperou no tanto plasma, tempo né? para apresentar esse resultado para vocês. Né? Porque a gente queria apresentar o resultado com uma porcentagem alta. Essa foto demonstra que é possível você conseguir controlar o processo de melasma de maneira eficaz, saudável, devolvendo toda essa juventude que a célula precisa, controlando o processo inflamatório, sem estressar, sem agredir, sem levar o paciente a gastos absurdos, com custo baixíssimo. Essa é a prova dessa foto. Porque você tem aí no seu consultório, ou ainda às vezes não tem, está começando, e Felipe, é um custo muito alto, estou começando, ou eu não tenho cliente que pague isso tudo. Sabe, às vezes o cliente vai achando que o procedimento é caro, você tem um produto, formulações com custo muito baixo. Você pode atender um público de poder aquisitivo mais alto, e você pode atender um público de poder aquisitivo mais baixo. Você consegue ajudar esse paciente. E é isso que esse resultado traz. E ajudar o paciente e ter lucro, né, Jéssica? Com E ter certeza. lucro. Isso Porque é ajudar a mais gente ajuda, mas importante. tem boleto vencendo, né? Então a gente tem que pagar os boletos também. Então, ter esse baixo custo da formulação não significa que você tem que fazer tratamento a R$ 100, né, gente? Vai fazer tratamento de exossoma, nem fala que está usando o exossoma da Prime. Né? Você vai ter até um lucro, agora cobrar R$ 100 não dá, né? Faz um tratamento certinho. Esse negócio do pessoal chegar para vocês, quero ser modelo, quero ser paciente modelo, vou fazer teste. Teste também tem preço, minha filha. Eu estou assistindo aula até tal, É. tal hora da noite, eu estou estudando, estou me capacitando. Todo mundo quer, aparece um monte de gente para fazer teste com a gente. Família, então, todo mundo quer fazer teste. Vamos coçar esse bolso e pagar. Né? Eles pagam com o outro e não pagam com a gente. Falo mesmo. Né? Para de querer ser bobo e fazer teste nos outros. Né? Faz teste cobrando. Né? Ó, custa X, o valor É da minha hora claro. é essa, o valor do processo. Posso até te dar melhorar, né? Ou fazer alguma coisa. Agora, ficar fazendo teste em todo mundo, você não é profissional mais para fazer testezinho, não, gente. Você já é uma profissional habilitada e capacitada para aplicar o procedimento. Você quer ajudar uma pessoa, você pode ajudar. Não estou dizendo que você não tem que ajudar, não. A gente ajuda muita gente. Agora, ficar fazendo teste em todo mundo, quem vai pagar teu boleto depois? Do esporro, até de Teste boleto. não paga boleto. Então, Luciana, a orientação que a gente dá de hábitos de vida é a redução da ingestão de açúcar, né? É o controle melhor do índice glicêmico com a redução de carboidrato,
mas a gente não entrou nesse mérito total com a paciente, tá? Então, assim, a gente tem uma paciente que não tinha um distúrbio da tireoide, a gente tem uma paciente que é, é, não tinha ingestão de bebida alcoólica, mas a gente tinha uma paciente estressada com cortisol alterado. Então, assim, independente da abordagem que seja esse meio externo, quanto melhor você conseguir equilibrar, ok. Mas tem coisa que você tem que entender que está fora do teu controle. Orienta, mas o papel principal foi esse aí. Tem coisa que você não vai conseguir tirar como estresse mesmo, tá? Você quer ser modelo científico ou você quer ser cobaia? Botar o pessoal para ser cobaia, porque cobaia morre no final. Mas esse pessoal, agora é isso aqui, gente. Aqui, nesse caso, também entramos com o Mandelic Pro, tá? Entramos com o Mandelic Pro, que foto bem tirada. Já verificamos aí que tem efeito de confete. Quem tá vendo efeito de confete aí? Uso de hidroquinona, manchinhas brancas ali, ó, na região dos olhos. Uma pele que a gente optou por utilizar aqui na primeira aplicação, a máscara despigmentante detox. Vocês conhecem, gente, a máscara despigmentante detox? Argila, carvão ativado, loção ortomolecular, né, Jéssica? E nutritivo. Isso Para aí. nutrir essa pele que estava desnutrida, a gente faz uma máscara. Eu gosto muito dessa máscara. É uma máscara de carbono, mas não é aquela peel-off, que não funciona igual, tá? A gente aplica, a pele fica, tem vários resultados com ela, só elas dão resultado. A pele fica muito mais clara. Só que a gente começou pela máscara de pigmentante detox. Entendeu como a gente vai modulando ali, ó? E aí a gente fez aqui, ao invés de 5, 3 sessões do Exo. E finalizamos com Piri Mandelic. Mandelic Pro. E Home Care, mantendo o Home Care. Ou seja, uma estratégia diferente, combinada, que também não teve a descamação excessiva, um fototípico mais alto, uma paciente que já vinha de utilização de outros ativos, hidroquinona, eu diminui muito essa oxidação na superfície da pele aí. Olha esse resultado aqui maravilhoso com uma pele, gente, já envelhecida, uma pele ressecada, uma pele onde o melasma, onde o escurecimento dessa pele como um todo. Tinha uma outra foto que era melhor dela, Jéssica. Acho que essa ficou um pouquinho embaçada, depois a gente pode ver. Mas dá para vocês notarem aí que a oxidação, mesmo que suave, foi reduzida. Entramos aqui com a combinação do PDRN com o ExoSkin para o clareamento e a gente finalizou com uma sessão de gluco. Finalizou não, porque nunca finaliza, né? Mas a gente fez o gluco por quê? Porque o gluco atrai água para a pele. Olha como a pele estava opaca, né? Uma pele sem brilho, sem vida, ressecada. Precisava devolver a função barreira. E aí você pode utilizar aí de dia um sérum de niacinamida, um sérum de niacinamida com corneal stickers, por exemplo, que a gente tem divulgado aí com personalizado, que tem ficado lindo para os profissionais, para manter essa barreira durante o dia antes do protetor solar e à noite utilizar o clareador. Ou seja, três casos aqui importantes, distintos, onde a gente utilizou aqui só o Exo com o Mandélico e Home Care. Aqui a gente utilizou Exo, a máscara clareadora e o Mandelic Pro. E aqui a gente combinou com o PDRN, tá? Olha como a gente teve uma melhora significativa aqui com essa terapia combinada. Poderia utilizar a Mescla Melon Control? Posso. Posso utilizar a niacinamida pura? Posso, tá? E posso utilizar... Essa cliente aqui merecia, ó, uma pérola de colágeno, né? Posso fazer uma pérola de colágeno nela. Poderia ter colocado uma pérola de colágeno aqui também, tá? Argila branca que a gente utiliza, Mara. Olha isso aqui, gente. Mas já é uma argila sozinha, tá? É uma argila com ativos despigmentantes, Ah, ácido cólico, pigmentante, gente, a tranexâmico, própria tá? pigmentante detox utilizada aqui, o que que a gente fez? Eu peguei a argila branca, coloquei 4 ativos clareadores dentro da argila. Aí você forma uma pastinha no consultório com a loção ortomolecular, junto com o carvão ativado e aplica na hora, tá? Com um cremezinho. E essa argila ela já vai para você
com os clareadores. Você tem que misturar na hora, ela não vai pronta, por conta da estabilidade. Mas o resultado é surreal. Surreal. Primeira aplicação, não sei se você já viu o resultado da máscara. Mas é um resultado, um produto muito bom para você ter no consultório, inclusive em região interna de coxa, bumbum, ele é bom para foliculite, porque ele dá um impacto muito grande inicial de resposta. Aí depois você vai tratando com outros, tá? Jéssica, maravilhoso esse aqui, né? Só Maravilhoso. que esse aqui, gente, a gente entrou com o vinil, fototipo baixo, a gente usou também o gluco, só que a gente utilizou a mescla Melan Control. Reduzimos o ExoSkin, fizemos dois com PDRN e combinamos dois peelings, o Illumine Glucopil e o peeling vinil. Então, nesse caso, descamou. Então, você pode ver que a pele dela está até um pouquinho vermelha, mas olha como mudou. Uma mudança. Aí tem gente que vai perguntar, Felipe, por que que não usou o peeling aqui nessa? Eu poderia ter usado o vinil aqui. De repente, agora nessa próxima consulta, na próxima fase dela, a gente aplica. A gente avalia como é que vai estar e aplica. Só que ela já passou pelo gluco, a pele está hidratada, estava ressecada, estava sem barreira. Então a gente optou pelo estado da pele dela não aplicar o vinil nesse momento. Poderia ter feito o vinil aqui também? Posso. Posso fazer o vinil aqui? Posso. É só para vocês verem a versatilidade que a gente tem com os diversos tipos de peeling aqui. Nesse caso aqui, a cliente queria descamar, ela podia descamar. E ela estava preparada e pronta para descamar a pele dela, tá? Ela tinha uma rotina home care. Entrei com a Melon Control, fiz o peeling, e aí nesse caso aí a gente já começou com o peeling, combinamos com o Exo e PDRN, e depois a gente foi seguindo a sessão. E finalizamos com o Glue. Olha que pele, gente. É outra pele, né? Com É outra certeza. pele. Maravilha essa terapia combinada, né, Jéssica? Tem o resultado para dar e vender, né? A gente, inclusive, tem mais resultados ainda para mostrar para vocês que a gente vai colocar, inclusive de cicatriz, com esses casos clínicos tremendos aí que a gente mostrou. Vocês gostaram, né, gente, dessa? Estava ansioso para mostrar para vocês esses resultados. E a gente quer receber também resultados de vocês, tá? Se você não está no nosso grupo de suporte, entra para poder mandar os resultados lá e acompanhar, tirar dúvidas com as nossas monitoras, trazendo para a gente esse combinado da técnica de Exo com o PDRN Exossomo. Cada aula a gente vai trazer, sempre que tiver novidade, sempre que tiver novos resultados saindo do forno, a gente vai vir apresentar. Hoje a gente trouxe um novo conceito sobre a excelência celular, que você pode vender no seu consultório, que você pode trabalhar com essa questão da longevidade. Melasma tem uma grande demanda, foi o que a gente focou aqui, então boa parte da população tem, incomoda muito, mas a linha Exo você pode trabalhar com PDRN para cicatriz, para acne, ou seja, super versátil, e a gente foi pioneiro no uso do exossomo no Brasil de forma manipulada. A gente foi a primeira farmácia a lançar o exossomo. Então a gente está na frente a nível de estudo clínico de muita gente que começou depois. Então muitas empresas têm feito o exossomo agora, né, com PDRN. A gente já está utilizando há um tempo. Por isso que a gente já tem uma série de habilitados. Então a gente já está com muitos resultados, porque a gente já vem utilizando clinicamente. Esses resultados aqui, eles não são resultados de estudo científico. A gente tem resultados de estudo científico. São resultados reais, de pacientes reais, que a gente vai trazendo para vocês. Resultados todos esses que a gente mostrou aqui são inéditos, mostrados para vocês nesse momento da nossa aula. Gente, você pega uma paciente dessa, que se você dá um resultado, você muda o jogo. E as nossas habilitadas, elas têm direito a utilizar as fotos de antes e depois, né? O selo de habilitado, lá o certificado de habilitação, tem acesso a todas as aulas, inclusive a aula de venda, tudo para facilitar, porque você traz um resultado como esse para uma paciente, a mulherada indica mais um monte, gente. Você pode se especializar só em melasma. Você fatura só com melasma, né? Então você tendo ali, ó, as mesclas corretas, trabalhando com peeling, glucomandélico, PDRN, tendo as mesclas corretas, trabalhando com o home care correto, você tem muita ferramenta para trabalhar com muita coisa, né, Jéssica?
Com certeza, com certeza. Eu quero ver o resultado de vocês, tá, gente? Maravilhoso. A Jéssica agora vai trazer para gente a nossa habilitação em Excel. Vou só pausar aqui.